se a gente olhar para esse último choque, ou esse último confronto em Gaza, o culpado não é Israel, e sim o Hamas ou os grupos que iniciaram a violência. Esse é só um ciclo de uma violência de um longo prazo muito maior. O conflito em Gaza ele é longo e extenso e ele anda junto com o conflito israelense-palestino. Mas vale lembrar que Israel abandonou Gaza unilateralmente lá atrás e hoje Gaza não é um território ocupado, não existe uma discussão que existe na Cisjordânia, é um posicionamento diferente, e Gaza é controlada por uma organização terrorista, que é o Hamas, que não reconhece o direito de existência de Israel e não aceita negociar e não aceita e usa da violência para alcançar o seu objetivo, que é a criação de um Estado palestino aonde Israel estaria localizado e somente a existência desse Estado palestino. Essa discussão com o Hamas ela é diferente de uma discussão com o Estado palestino, da criação de um Estado palestino e de negociações com o Fatah. Porque a relação que Israel tem com o Fatah e com a Cisjordânia é bastante distinta da relação que existe com Gaza. Por quê? Porque existe um grupo terrorista que controla e usa a força para alcançar os seus objetivos. O Hamas não é uma organização pacífica, nem com os próprios palestinos. Depois que o Hamas ganhou as eleições, ele simplesmente exterminou todos os seus opositores políticos. Israel tem que lidar com um dilema, que é defender a sua população versus ter o risco de civis ou inocentes serem mortos nesse processo. Esse é um dilema entre a vida do seu povo versus a vida do outro. Como nós estamos falando de guerra, de conflito armado, é complicado a gente minimizar toda a discussão do conflito armado e colocar como se fosse uma competição moral. É uma guerra, e na guerra vence quem é mais forte, é um choque de forças. A guerra ainda é um choque de forças. Isso não significa que na guerra não exista considerações morais, mas essas considerações morais não podem ser extintas, não podem se sobrepor ao que é uma guerra, que é um choque de forças onde um lado mais forte vai tentar vencer o outro. Você tem um prédio de civis, e nesse prédio existem armas escondidas. Vamos supor que sejam 50 mísseis ou foguetes, e desses 50 foguetes, você tem uma pessoa inocente nesse prédio. Você calcula a proporcionalidade de acordo com essa conta, os 50 versus 1. Nesse caso, atacar o prédio não seria desproporcional. Agora, se você tivesse 50 pessoas inocentes e um foguete, aí sim seria desproporcional. Agora, se você tivesse 50 pessoas e um foguete, mas esse foguete fosse uma bomba atômica com uma capacidade de destruição de milhões, não seria desproporcional 50 por esse objetivo. Isso não significa que alguém tenha carta branca para ir lá e tentar alcançar qualquer objetivo militar desconsiderando os civis. Como é que eu vou saber se você é um civil ou um combatente? Todo mundo, ambas as partes numa guerra, têm a obrigação, não existem só direitos, têm obrigações, de se identificar como combatente. Ou seja, você é obrigado a usar um uniforme, você é obrigado a carregar armas, ter uma insígnia, alguma coisa que te identifique como combatente. Não é para você passar desapercebida no meio da população, senão o outro lado tem uma obrigação dupla e um fardo, ou seja, ele tem que se identificar como combatente, ele tem que cumprir com a sua obrigação e ainda assim tem que ter certeza quais são os combatentes e quais não são os combatentes do lado do inimigo. O Hamas, por ser uma organização terrorista, não se identifica como combatente, não só isso, ele vai além. E quem está dizendo isso é a própria ONU, que descobriu uma série de estoque de foguetes em várias escolas. E aí vem a consequência que são escolas sendo atingidas, porque nós estamos falando de novo de um conflito, de uma guerra,